você. Chama! Papo Aberto Eleições Petros, um programa feito para mim, para você, para todos nós. Papo Aberto dessa semana, nós vamos entrevistar um companheiro que veio lá da Bahia com exclusividade para dar uma entrevista para a gente. Obviamente que a gente aproveitou ele para fazer outras atividades também. Mas é um companheiro que muita gente já conhece ali pelo áudio, quer dizer, conhece a voz do companheiro, que a gente carinhosamente chama de Radiola, mas conhecido nacionalmente como Radiovaldo, diretor do Sindipetro Bahia, grande lutador, passou por um perrengue danado no governo passado, porque infelizmente privatizou-se a RLAM, né, a nossa refinaria na Bahia, teve grandes embates e o companheiro Radiovaldo sempre esteve à frente da luta, da resistência para que não privatizasse. Inclusive hoje faz um trabalho muito bacana para que o pessoal que foi transferido compulsoriamente, ele possa retornar, inclusive está fazendo um trabalho junto com as duas federações, o Sindipetro LP e o Sindipetro Bahia também. Queria agradecer, Radiovaldo, a sua presença, falar que esse programa é para a gente discutir eleições da Petros. A eleições da Petro, que é muito importante para a categoria petroleira, e você precisa saber quais são as propostas dos candidatos. Os candidatos estão preparados? O que se desenha para o futuro da Petros? Hoje, entrando na Petrobras, compensa eu tenho um plano de previdência? E é esses assuntos que a gente tem que ver o preparo de cada candidato para a gente poder votar claro, e saber que o nosso voto vai ser um voto responsável e vai trazer frutos. Como eu sempre falo, a Petros, nós temos que fortalecer a base hoje para no futuro ter uma aposentadoria digna. E dentro disso, nós já fizemos programa com a chapa 51 do Conselho Fiscal, apoiado pela FUP, FNP, FENASP e também Marítimos. Aí alguns CEPs no Brasil, algumas repétis pelo Brasil também apoiam essa chapa. Tivemos também um programa com os companheiros que formaram a chapa da Ativa, chapa 66, para Conselho Deliberativo. O companheiro Vinícius e o companheiro Rafael Prado. Tendo isso posto, agora tinha que falar mesmo com o companheiro Radiovaldo, um prazer estar com você. Seja bem-vindo a essa terra boa que é de Santos, terra de luta, já foi conhecido no passado como Cidade Vermelha, né? E bom que você está aqui, principalmente para falar sobre as propostas da Petros. Se apresente aí para nós, camarada. Pois é, Adailson. Primeiro quero agradecer a você, né, em nome de toda a direção do Sindipetro, LP, da FNP, da receptividade aqui na cidade de Santos. Para mim é uma satisfação participar do Papo Aberto, né, esse programa aí direcionado para a categoria petroleira, para que a categoria possa acompanhar debates do seu interesse. Eu sou lá da Bahia, sou técnico em operação aposentado em 2021, entrei na antiga RPBA, da direção do Sindipetro Bahia, também já fui da direção da FUP e agora estou nessa condição como candidato a conselheiro deliberativo da Petros, juntamente com o companheiro Getúlio, que também é aposentado da ASTAP, lá da nossa ASTAP, Associação de Aposentados da Bahia, que a gente compõe a chapa 65, uma chapa que a gente está pedindo aí o voto dos aposentados, aposentadas, para a gente poder representar, junto com o Vinícius e com o Rafael, a nossa outra chapa ali com a irmã, a gente fazer força e garantir que essas duas chapas estejam no Conselho Deliberativo e a nossa chapa do Conselho Fiscal, Cinedino e Moraes. Então eu quero aqui primeiro enaltecer essa unidade da categoria. Nós estamos juntos, três chapas comprometidas com a nossa Petros, com o nosso patrimônio e que seguramente irá representar bem a categoria e fazer valer o apoio recebido dessas entidades. Perfeito, Radiovaldo. E agora, pessoal, eu tenho sempre que falar para vocês, nós não temos aqui patrocínio de ninguém, né? Tem um apoio aí do Sindipetro Litoral Paulista, da Federação Nacional dos Petroleiros, né? Também de alguns companheiros que a gente conhece aqui em Santos para estar fazendo esse programa, né? Então peço para você, compartilhe, promova esse programa, né? Curta e vamos levar esse programa em outro patamar. E importante, se tiver sugestão, queremos discutir sobre corrida
de carro, corrida de kart. Vamos trazer aqui um piloto, vamos fazer, porque o Papo Aberto é isso. Tem um programa voltado para a categoria, que é o Papo Aberto Informativos. No caso, esse é o Papo Aberto Eleição Petros. E temos o Papo Aberto Extra Categoria, que a gente quer levar para outras categorias e outras pessoas da sociedade, né? Informações sobre a nossa categoria, mas não uma coisa direta, uma coisa através do dia a dia, do debate, da discussão e das relações que há na sociedade de vários setores. Tendo isso posto, Ariovaldo, vamos lá. Estamos aí num momento delicado, mas um momento de esperançar. A categoria petroleira está muito esperançosa, esse é o termo mais correto, com o desdobramento daquilo que foi a missão de eleger o presidente Lula e barrar a privatização da Petrobras. Feito isso, tirar da ameaça momentânea da privatização da Petrobras, queremos reerguer, reconstruir a Petrobras. Obviamente que reconstruir a Petrobras vai demorar um bocadinho mais, mas precisamos recuperar os direitos, fortalecer os trabalhadores, que é fortalecer a Petrobras, reduzir custo de combustível para fortalecer a sociedade e favorecer a população. Mas temos aí no nosso caminho Petros. Como eu falei, temos esperança, tem um GT formado, né? Temos aí a Petro com equacionamentos que já vi casos de participantes que não, o que está sobrando entre equacionamento e empréstimo, mal para ele fazer a compra do mês. Ou seja, o cara se alimentar. Então, tendo essa esperança toda, qual é a proposta efetiva da Chapa 66, você e o Getúlio, companheiros admiráveis, que sempre estão à frente da luta, que você vai dar de recado aí para o nosso internauta, o pessoal que está assistindo para a gente? Qual é a proposta objetiva da Chapa 66? Então, vamos lá. Estamos aqui agora no Papo Aberto, começando aqui essa entrevista da Edson. Agradeço mais uma vez o espaço aqui do Sindipetro do Litoral Paulista, esse sindicato de luta que promove esse espaço para todas as nossas chapas poder nos apresentarmos. O companheiro Getúlio, infelizmente, não pôde estar aqui, está na Bahia, né? O companheiro que compõe essa chapa 65, que é a chapa que a gente está direcionando para os aposentados, aposentadas. Tem a 66, que é o companheiro Vinícius e Rafael, que é a chapa dos ativos, né? Nós temos aí a categoria ativa, tem que participar desse processo eleitoral e votar. Pois é, veja, Adaedson, que o principal problema hoje que nós temos na nossa Petros, são vários problemas, mas indiscutivelmente o problema mais doloroso é o equacionamento. Esse problema, ele é intenso, mas ele trouxe uma coisa positiva, Edson. Ele promoveu que os aposentados, aposentadas, os participantes do chamado Petros 1, repactuados e não repactuados, inclusive até mesmo os pré-70, se interessassem pela Petros, se interessassem por esse assunto que sempre foi deixado meio de lado ao longo dos anos. As pessoas procuravam saber pouco sobre a Petros. Hoje não. É grupo de Petros, é grupo de equacionamento, é áudio para um lado, é discussão para outro, ou seja, a categoria quer saber e quer resolver esse problema. Então, o nosso compromisso é integral. Nós precisamos dar segurança aos participantes e assistidos que não terão uma conta para pagar no final do mês. Uma conta que não é responsabilidade nossa. A gestão do plano sempre foi da Petrobras. A administração do plano sempre foi da empresa. A definição, inclusive, das diretrizes do plano também sempre foi da Petrobras, só que aí nos apresenta agora uma conta para pagar. Então, nós defendemos que essa conta, que hoje está em 42 bilhões de reais, onde metade é da Petrobras e metade é dos participantes e assistidos, essa metade aqui, que está na nossa conta e que nós não temos capacidade de pagar, a Petrobras tem que assumir. A Petrobras precisa discutir conosco como ela assumir integralmente esses 42 bilhões e aliviar os nossos contra-cheques desse famigerado equacionamento que tanta dor, que tanta perversidade tem causado em todo o Brasil, com diminuição da renda, como você colocou, dificuldade para as pessoas comprarem seus remédios, sustentarem as suas contas mensais, porque teve o rendimento encolhido. Então, acho que essa tarefa é primordial e nós vamos defender que quem tem que pagar essa conta é quem foi responsável por ela, é a Petrobras. Perfeito, Radiovaldo. E aí, pessoal, preciso fazer uma ratificação. Algumas vezes eu estou falando chapa
66, mas é chapa 65. A chapa 66 já teve dando uma entrevista pra gente aqui. A chapa 66 é composta pelos companheiros da Ativa, o Vinícius e o Rafael Prado. Mas é preciso aí, que o Radiovaldo falou, e é importante esclarecer. Como é que vai ser a votação, né? Hoje, o regulamento da Petros, as eleições da Petros, você vai poder fazer 2 votos. Um num Conselho Deliberativo e um num Conselho Fiscal. Porém, quantas vagas tem? 3. Então, entram 3 chapas. 2 de Conselho Deliberativo e uma de Conselho Fiscal. Pô, Décio, entra 3 chapas e eu só posso votar em 2? Pois é. Isso a gente tem que rever, inclusive, esse regulamento. Porém, há uma reserva agora para uma chapa de Conselho Deliberativo necessariamente ser de aposentado. Por isso que nós estamos indicando para que a chapa de aposentados seja Radiovaldo e Getúlio, certo? Para votar. Chapa 65. Quem tem que votar nessa chapa? Os aposentados. E a outra chapa? Que a 66. Companheiro Vinícius, do Rio de Janeiro, companheiro Rafael Prado, de São José dos Campos, que quem tem que votar? O ativo. Pô, mas e aí, como é que funciona? Como eu disse, está uma reserva, necessariamente uma chapa de aposentado entra. A outra chapa que entra é a chapa mais votada, podendo ser outra chapa de aposentado ou a chapa de ativa. Qual é o melhor mundo? O melhor mundo é a gente ter a nossa chapa de aposentado e ativo lá, porque ambos vão trabalhar em conjunto, não vão trabalhar isolado. Então, ao invés da gente ter uma pessoa, nós vamos ter 4 pessoas, porque o suplente também, no acordo que foi feito, vai estar efetivamente participando das reuniões. Então, é importante você saber disso, para na hora de votar não criar confusão. E agora, voltando ao foco aqui, chama! Compartilha, pessoal, sem preguiça, curta, falhada, isso aí tá ruim, critique, dê sugestões, vamos transformar esse em algo meu, seu, nosso. Radiovaldo, você falou, concordo em número, gênero e grau, Petrobras você que administrou, ela tem que fazer o aporte financeiro para acabar com esse equacionamento. Mas a gente vê que ao longo da criação da Petros, nós estamos falando aí desde 1970, houve, ao meu ver, né, houve uma inércia, não vou nem falar inércia, mas uma despreocupação da categoria petroleira, porque era vendido que aquilo lá ia ter sempre o patrimônio, nunca ia ter problema. O que não é verdade, né? Se tratando de previdência fechada, a gente sabe que tem risco, porque vai pegar e investir o dinheiro para crescer aquele bolo, para garantir os pagamentos, que são pagamentos, são benefícios definidos. Por isso chama BD. Como é benefício definido, eu tenho que garantir liquidez para pagar esse benefício. E aí, quando separou em 2001, que fechou o plano Petros 1, aí veio 2002, fechou o Petros 2, eu vejo hoje uma dificuldade enorme da galera entender. Eu vejo nem falando assim, Décio, não vou entrar na Petros porque eu vou investir o dinheiro e eu vou ter mais dinheiro, o que é um equívoco. Né? É um equívoco porque você vai ter que... você não tem nenhum investimento que você, 11,59, entra com R$10 e meia-noite tem 20, 100% na partida. Não tem. Tendo isso, você acha que a missão do Conselho Deliberativo, além de fazer uma excelente gestão, além de olhar aí o equacionamento, olhar a paridade de gestão, olhar para o futuro da Petros, não tem que fazer um trabalho muito grande com a nova geração? E aí eu falo que você vai falar assim, pô, mas minha chapa é de aposentado, mas o futuro da Petros depende do trabalho presente. Você não acha que vocês têm que fazer um grande trabalho de conscientização, de formação, o pessoal administrar Petros, etc., para no futuro a gente garantir sempre uma Petros consolidada, forte, porque o presente é para isso. Adécio, concordo plenamente com você. Eu tenho a mesma leitura de que a categoria ficou em berço esplêndido e nunca se interessou muito pela Petros, por vários motivos. Primeiro que Petros sempre é aquela coisa distante, né? Ali é só quando eu me aposentar. Segundo que é algo também que tem uma complexidade do entendimento pelo regramento, pela legislação, e as pessoas quando percebem muita complicação se afastam, não quer se aprofundar. Mas a dor
do equacionamento principalmente, fez com que a categoria tivesse que minimamente conhecer algo. Hoje a categoria sabe o que é emenda constitucional número 20, sabe o que é lei 108 e 109, sabe o que é déficit atuarial, superávit, enfim. Então já começa a se empoderar. Eu acho que nossas entidades e os conselheiros deliberativo e fiscal terão um papel importante de garantir que esse empoderamento da nossa categoria, ele de fato aconteça. Que o patrimônio que é nosso seja de fato nosso, que tenha um nosso acompanhamento. A gente tem que deixar de ser tutelado pela Petrobras. Perfeito. Não tem por que continuar essa tutela. A Petrobras indica a direção da Petros. A Petrobras tem um voto de Minerva no conselho. A Petrobras decide tudo. Ora, mas se o dinheiro é nosso, por que outro tem que decidir? Então nós temos que fazer essa disputa, esse debate. E acredito que nós, conselheiros, que estamos nesse momento colocando nosso nome, companheiro Sinedine Moraes, companheiro Vinícius e Rafael, comigo e Getúlio, juntamente com as nossas entidades representativas, nós teremos esse papel de fazer um novo momento em relação a Petros. Eu defendo, por exemplo, que a gente discuta esse voto de Minerva. Esse voto de Minerva não tem que ficar permanentemente nas mãos da Petrobras. A Petrobras não tem que ter o direito de definir tudo no Conselho Deliberativo. Para afinal, qual é o nosso papel? Ou nós não somos capazes de tomar uma decisão que seja de fato do interesse da coletividade? Eu acredito que sim. Então nós temos que discutir isso. Temos que discutir, por que não, a eleição do presidente ou dos diretores da Petros. Por que não eleger representantes que dirijam o plano e a Petrobras ter que indicar, independente de que governo seja. Então, acho que esse debate, essa discussão, nós pretendemos fazer e vamos puxar essa discussão, que não é uma discussão só dos petroleiros e da Petros. Nós vamos chamar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, quando eu digo a Caixa e o Banco do Brasil, os fundos de pensões dessas entidades, de outros fundos fechados, para a gente fazer essa discussão. Nós temos, Adédson, que mudar a legislação que trata de fundo de pensão fechado como o nosso. A legislação é atrasada e, além de ser atrasada, é uma legislação para prejudicar o participante assistido, que traz justamente a insegurança e o receio que você falou. Nós temos que dar segurança que o cara vai botar dinheiro lá e aquele dinheiro, de fato, é algo que virá de retorno na sua aposentadoria com total segurança. Hoje não tem. Por isso que as pessoas estão com medo. Será que vale a pena? Será que eu não vou ter problema? Então nós temos que superar isso. Eu acredito, Adaedson, que com a visão dessas três chapas que estão sintonizadas, pela primeira vez eu digo, aí, poucas vezes, eu estou um tempinho já nessa luta, vi uma sintonia tão grande como nesse momento, das duas chapas do Deliberativo, do Conselho Fiscal e das entidades representativas. Adaedson, nós vamos fazer um grande trabalho e seguramente a categoria irá perceber isso a partir do momento que a gente tome posse. É isso que a categoria espera. Chama! E aí eu fiz essa pergunta porque eu preparei para a pergunta que é aquela pergunta que todo participante quer ouvir, o Radiovaldo. Veja, ao longo... Você foi didático aqui. Sempre a Petrobras que mandou, desmandou, escolheu. Eu sempre brinco assim o seguinte. Nós fomos aquele que fomos chamados para uma janta no restaurante. Quando chegamos lá, só tinha a conta para pagar. Então só chegou a conta para dividir. Não deu nem para comer, né? A comida já tinha ido. O pessoal já tinha jantado, almoçado, como queira. E dentro disso que você falou, o ponto é o seguinte. 1970, 2023. Você não acha que tem pouca denúncia? Você não acha que teve pouco... E aí eu não quero fazer julgamento de gestões anteriores. Mas como você colocou tão bem a questão, sempre foi a patrocinadora, porque nosso conselheiro eleito, e eu acho que muitos, posso citar vários aqui, mas não vou citar para não esquecer alguns, eu sei de várias denúncias, inclusive de conselheiros eleitos pela FUP, pela FNP, denúncias contra a Petrobras, denúncia contra a gestão da Petros, mas mesmo assim não foi... A quem? Você não acha que agora a gente tem que efetivamente, se a coisa não mudar, a gente tem que ir mais agressivo contra a patrocinadora, porque é isso. Vamos dar um exemplo aqui. Eu preciso, como foi feito no passado, fazer aí o reajuste da família real. Verificar se a família real está condizente com a carteira da Petros. Eu soube, né, que a família real foi, ao longo dos anos,
pessoal sabia que tinha que fazer e não fazia, porque é o seguinte, olha, se eu fizer, vai dar um déficit, a patrocinadora tem que entrar com dinheiro. Então eu empurrava com a barriga. Essa inércia, essa omissão ao longo dos anos trouxe prejuízo. Agora a gente não pode admitir mais. O que nós esperamos de um conselheiro deliberativo que veja algo que não está legal e faça denúncia. Como o absurdo do bônus. Boa parte da categoria, ela viu com estranheza e ficou alarmada e, obviamente, é um absurdo que ocorreu, descobri que ela ia pagar um bônus para a gestão de 9,2 milhões, sendo que deu déficit novamente em todos os planos. Petros 2, Petros 1, RNR. Não está na hora da gente ter conselheiro que fala, não, se tiver algo errado eu vou denunciar, doa quem doer. Com certeza, eu acredito que essa chapa, não só as duas do Deliberativo, mas também a do Conselho Fiscal, como eu disse, a partir dessa sintonia construída, irão nessa direção. Nós não vamos passar a mão na cabeça de coisa errada. Nós não vamos nos calar daquilo que precisa ser dito. Nós não vamos deixar de prestar conta daquilo que a gente está fazendo. Estou vindo aqui em Santos hoje para fazer esse trabalho junto com vocês, de nos apresentarmos. Mas a gente vai vir aqui em Santos para prestar conta da nossa atuação, para prestar conta da nossa atividade. A gente quer manter um trabalho cotidiano, periódico, ao longo do mandato de 4 anos, das 3 chapas, para prestar conta, fazer reunião com as entidades sindicais, fazer reunião com as entidades associativas, colocar o que está acontecendo. Tem uma questão de uma confiabilidade, tem coisas que não pode ter um sigilo do negócio, precisa manter. Respeitado isso, mas desde que isso não fira os interesses da categoria, nós não mediremos esforço de estar fazendo as denúncias nos órgãos competentes, seja na Previc, seja no Ministério Público, seja na Justiça e para a própria categoria, porque eu digo, o dinheiro é nosso. Se é nosso, nós temos que prestar conta para quem é dono do dinheiro. E não aquela prestação de contas que a Petros faz hoje, aquela coisa assim muito formal. A gente precisa detalhar possíveis irregularidades ou até coisas que não vão dentro do nosso interesse. Então, eu acredito que essas 3 chapas firmam esse compromisso, irão cumprir esse compromisso e talvez façam isso, Edson, melhor do que até todas as outras chapas fizeram. Vamos usar o papo aberto para vir aqui discutir como conselheiro. Prestar contas. Prestar conta, falar de coisas erradas, falar de coisas certas também, de coisas que estão melhorando, de acertos que a gente está conseguindo, inclusive, implementar. Não tenha dúvida, não é a primeira e última vez do papo aberto. Tanto eu, quanto o Vinícius, como o Rafael, Cinedino, Moraes, nós vamos fazer aqui caminho de roça para poder estar com vocês, prestando conta e garantindo que você tem uma representação comprometida com o seu interesse, defendendo o seu patrimônio e defendendo esse patrimônio como um todo da categoria petroleira. Bem, assim esperamos, Adiovaldo. Acho que a categoria petroleira sofreu, né, esses últimos anos. Quem não acreditou no golpe sentiu na pele, né? E a gente está num momento de esperança e de reconstrução. Né? Tendo essa esperança e reconstrução, obviamente, eu entendo, né, que ter essa disputa para a eleição da Petros, ela é muito positiva para a categoria petroleira. Seria muito ruim se a gente tivesse chapas únicas, seria muito ruim se a gente não tivesse divergências. Então, acho que isso enriquece. Então, quero parabenizar pelo desafio. Eu sei que é um desafio, é um momento muito crítico, como eu parabenizei as outras chapas, e falar para você que fique aberto aí para as considerações finais, dê o seu recado, porque nós temos que votar na chapa 65, e fica aberto também para você dar um grande abraço para o nosso internauta, para essa galera que vem acompanhando o programa. Tem bastante gente dando sugestões, né? A ideia é a gente... lógico, com a agenda de acordo coletivo, a gente fica meio... Às vezes perde algumas entrevistas importantes que não concilia o nosso dia com o dia do entrevistado, mas a gente vai estar fazendo um esforço hercúleo para esse programa crescer e ser uma ferramenta também de denúncia no futuro, uma ferramenta também de entretenimento para você que acompanha o programa. E peço sempre para você estar compartilhando, tá curtindo a página. Tá com você, Adiovaldo. Antes de você finalizar, quero dizer que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, por um aspecto que muitas vezes passa despercebido. Eu já conversei isso com você. Nós falamos muito da categoria petroleira, de próprio, e 2 pessoas eu admiro muito na questão do pessoal contratado.
é você e o Fábio Melo. Porque eu conheço o teu trabalho na Bahia, a galera aqui talvez não conheça, mas eu conheço o teu trabalho na Bahia com o pessoal terceirizado. Como o trabalho do Melo aqui, obviamente, aí eu sou suspeito para falar, né? Como o trabalho do Melo aqui com terceirizado. Porque esse pessoal, sem demérito da nossa categoria, esse pessoal sofreu bem mais do que a gente, né? A gente está falando aí de garantir recuperar direitos, mas eles cortaram na carne. Tinha trabalhador que ganhava 4, 5 mil, teve que sujeitar a ganhar R$ 1.500 fazendo o mesmo trabalho, mega carga horária. Queria te parabenizar também por a questão de terceirizado, para o pessoal entender que esse desafio da Petros para Tu é um desafio também grande dentro daquele desafio que você faz, eu acho que no setor mais difícil, que é sempre estar juntando os terceirizados para garantir os direitos dele. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Pois é, companheiro, eu agradeço também as suas palavras, né? O acolhimento que a gente teve aqui, foi tudo muito bom, né? A nossa ida hoje na refinaria de Cubatão, a reunião com os aposentados na sede do sindicato, toda essa acolhida, isso eu acho que essa unidade nossa é uma coisa que a gente precisa construir, fortalecer, né? Defender a Petrobras, defender os interesses da categoria petroleira e os interesses da classe trabalhadora. Isso é o que nos unifica. E nesse caso específico, defender a nossa Petros. Mais um tema agora que se entra nessa salada, né, que vai nos unificar e que vai nos fortalecer. Então agradeço a vocês que acompanham o Papo Aberto, divulguem, fortaleçam esse canal. A gente precisa fortalecer os canais da classe trabalhadora, né, canais como esse que trazem fatos, trazem verdades, trazem o nosso olhar, e seguramente o Papo Aberto merece toda a atenção de vocês e me comprometo, eleito Adailson, nós vamos estar aqui prestando conta com você. Periodicamente, a cada 2 meses, a cada 3 meses que seja, vim aqui dizer o que é que está rolando no Conselho, quais os principais temas, quais as lutas que a gente está comprando, quais as propostas que nós apresentamos para poder melhorar a nossa realidade. Você do Petros 1, repactuado e não repactuado, você do Petros 2, que a gente não pode esquecer os companheiros da ativa, e também o Petros 3. Nós não vamos esquecer, deixar de lado os companheiros que fizeram opção, mesmo contra a nossa posição, mas foram para o Petros 3. Todo mundo está no mesmo plano, todo mundo está na mesma fundação e tem a mesma origem. Então, conte com a nossa contribuição, a nossa dedicação. Vamos estar buscando aprender periodicamente, saber de tudo que acontece sobre a Petros, estudar o assunto, se dedicar para poder lhe representar bem e garantir que você vai ter satisfação de ter lá Vinícius e Rafael no Conselho Deliberativo, Moraes e Cinedino no Conselho Fiscal, e eu e o companheiro Getúlio, que aqui não está, também aposentado da Bahia, que estará seguramente fazendo uma representação forte com o interesse seu sendo defendido. Valeu, Edson, obrigado. Valeu. E até a próxima. Grande radiola, é muito importante o que ele falou. É tudo representado no Conselho Deliberativo. Pré-70, pós-70, que é o Petros 1R, NR, Petros 2 e Petros 3, tudo representado aí para esses nossos companheiros. Parabéns pelo trabalho. Você, obrigado por nos assistir. Chama! O programa Papo Aberto é feito para mim, para você, para todos nós. Valeu!